Bom, pessoal, então eu quero começar agora a conversar com vocês sobre relatividade, né? Porque essa parte do curso agora envolve, né, vários aspectos da ementa que vão de relatividade restrita, eletromagnetismo, relatividade geral. Isso tudo envolve relatividade. Mas um aspecto muito importante da relatividade é que ela está presente desde o começo, né? Então, assim, antes mesmo de Newton, você tem Galileu. E a relatividade galileana, ela já é tão importante quanto a relatividade, do meu ponto de vista, a percepção da relatividade de Galileu já é 80%, 90% do que Einstein fez depois, né? Porque, basicamente, ele coloca depois um vínculo nessa relatividade, ou seja, alguma coisa tem que ser invariante, por mais que você tenha, né, pontos de vista bastante relativos sobre o resto todo, né? E isso tem uma série de consequências importantes, né? Claro que a gente não vai tirar nem um pouco o mérito do Einstein por ter feito isso, mas a ideia de uma relatividade ela é muito mais, como é que se diz, profunda e já está presente desde a ideia do Galileu, né? Por quê? Porque o que significa um ponto no espaço? Ou seja, quando a gente vai fazer uma parametrização do seu espaço, que é aquilo que a gente discutiu lá no começo, lá na primeira aula, a gente vai parametrizar o nosso espaço, ou seja, a gente vai dizer que um ponto aqui ele tem uma certa coordenada. Mas isso a gente faz para um certo instante, ou seja, num certo instante eu digo que esse ponto tem uma certa coordenada. E como a gente discutiu nas outras aulas, essa coordenada aqui ela pode estar assim, eu vou contar quantos metros eu andei da parede até aqui, quantos metros eu andei do chão até aqui, e quantos metros eu andei daquela parede até aqui. Eu pego esses três números e uso como coordenadas, né? A gente pode empiricamente passar nessa sala inteira e ver que não existem dois pontos que tenham a mesma coordenada, né? E não existe nenhum ponto que não tenha coordenada associada a ele, certo? Ou seja, todos os pontos eu sou capaz de dar uma coordenada para ele e dois pontos, né, vão ter as mesmas coordenadas. Então, de certa forma, eu estou fazendo um mapa entre a realidade, que são os pontos, né, e as coordenadas. E a gente acaba dizendo que o ponto P, seta, é o ponto. A gente acaba confundindo, logicamente, na nossa cabeça, o modelo matemático para a posição de um ponto com o próprio ponto físico, por mais que essas duas coisas sejam, né, diferentes. E por que pode ser diferente? Porque eu posso usar outra referência, né? Eu usei aqui a altura do chão, dessa parede, mas eu poderia usar qualquer outro ponto de referência para ser o zero. Poderia dizer que o zero é aquele canto da sala lá, eu meço quantos metros eu andei de lá até aqui, né? Nessa direção, depois nessa direção, depois nessa direção. E tenho novamente a coordenada desse ponto, certo? O problema é que se você avaliar com cuidado, o que significa uma coisa estar em um ponto? Como é que vocês responderiam essa pergunta? O que significa uma coisa estar em um ponto? É tão simples, mas tão difícil. Exatamente. Você tem um modelo empírico, implícito na sua mente, para isso que a gente está discutindo, mas você não tem um modelo explícito. Ou seja, você não sabe ainda traduzir esse modelo implícito da sua mente numa formulação matemática. E é isso que eu estou tentando estimular na cabeça de vocês agora. Então você está me dizendo que eu pego um ponto, escolho esse ponto aqui, o canto da mesa. Aí eu meço as coordenadas dele, e daqui eu espero passar 3 segundos, meço de novo e a coordenada não mudou. Isso seria um ponto que está parado, certo? O problema é, esses dois algoritmos que eu acabei de falar, ou seja, meça aqui a partir de um referencial, o tempo passou. E eu escolhi medir o ponto 2 vezes usando o mesmo referencial. Agora, e se a gente está aquela brincadeira lá, não sei se vocês já leram alguma coisa sobre relatividade restrita, mas a brincadeira que você pensa dentro de um trem ou fora do trem. Dentro do trem, você escolhe um referencial, que é o canto lá de um certo pedaço do vagão, e aí você faz o seu referencial, né? Meça até aqui, até aqui, até aqui, marca a posição do ponto e depois mede de novo. Se eu estou nesse referencial dentro do trem, naturalmente que um ponto parado é um ponto que está com as mesmas coordenadas medidas 2 vezes em relação ao referencial dentro do trem.
Mas esse ponto ele não está parado se eu faço o mesmo referencial fora. Se a minha definição de estar parado é ter a mesma coordenada, se eu boto agora um referencial fora do trem, então em algum lugar na estação, né, eu meço agora a posição do ponto, né, as coordenadas do ponto 2 vezes, e agora ele está em movimento. Certo? Então, a própria noção de ponto não existe. Certo? Em forma absoluta. Claro que existe de uma forma relativa, ou seja, dado todos os passos que eu acabei de elencar aqui para vocês, a noção de ponto existe, mas ela é sempre relativa a um certo referencial. Certo? Mas o que existe no lugar disso? O que vocês acham que a gente poderia dar um passo atrás e introduzir para fazer, digamos, um mapa melhor do que está acontecendo? Né? Você tem aqui um referencial num tempo t0 e aí você mediu a posição de alguma coisa aqui. Certo? Esse cara aqui tem coordenadas x e y. Né? Vamos botar aqui y e aqui x. Okay? Passou-se um tempo e agora eu tenho aqui y e x e digamos que eu tenho as mesmas coordenadas. Né? X e y. Então, eu estou parado no tempo. Eu estou parado no mesmo ponto, dado o mesmo referencial. Então, você diz que esse ponto é esse ponto aqui. Tanto que quando eu falo ponto, naturalmente o tempo está passando, mas vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo esse ponto aqui, né? O canto da mesa, vocês entendem o que está acontecendo. Mas o tempo está passando e esse ponto está se movendo no tempo. Então, se eu pensar, ao invés de pensar assim, eu fizer agora um diagrama de espaço-tempo, onde eu tenho aqui o x, o y e aqui eu boto t, né? Esse mesmo cara aqui, o que está acontecendo com esse mesmo ponto aqui? Digamos que aqui na base seja, né, essa altura aqui seja t0 e essa altura aqui seja t1. O que está acontecendo com o seu ponto aqui? Ele está subindo aqui, né? Ele subiu para cá. Ele fez uma linha no espaço. Né? Então, na verdade, um conceito um pouco melhor de ponto é você pensar numa linha onde você está andando no tempo, certo? Aí você pode dizer que se essa linha aqui é uma linha reta, esse ponto está parado, e se essa linha aqui, né, ou seja, a posição aqui espacial, digamos que agora você tem um outro ponto que faz isso aqui, né, ou seja, digamos que esse ponto se moveu para cá. Ele está com uma certa velocidade aqui na direção. Dá para ver isso aqui, pessoal? Não sei se está bom o suficiente isso aqui. Ó. Digamos que ele se moveu na direção Y aqui, tá vendo? Ele saiu daqui e veio para cá, quando o tempo passou daqui para cá. Então agora, esse ponto agora está nessa outra coordenada aqui, e eu digo que ele se moveu, certo? Mas veja, isso é uma escolha que eu fiz. Porque quando eu empilhei esse cara aqui, ó, que eu falei que esse cara é o T0, esse cara é o T1, e falei que as coordenadas eram iguais, eu estou dizendo que essa fatia, é como se eu estivesse pegando um monte de fatias aqui, de espaços, e colando um em cima do outro. Certo? E se eu tivesse colado eles um pouco diferente? O que aconteceria aqui? Ia alterar a noção de movimento. Ou seja, a partícula que está movendo agora nessa direção aqui, né? Só que agora eu estou também movendo, digamos que a referência agora seja eu. Né? Eu sou o zero do sistema de coordenadas. A partícula está se movendo para cá, só que agora eu estou andando junto. Então a partícula está parada, né? Eu estou aqui há algum tempo, né? Digamos, a partícula está parada em relação a mim, certo? Mas isso é uma escolha que eu fiz. Independente da escolha que eu faça, aqui dentro, em cada folha, o que a gente tem aqui? A geometria euclidiana, aquilo que a gente discutiu antes. Né? A gente sabe como é que faz
triângulo, a gente sabe a relação do seno, do cosseno, do oposto adjacente, a gente sabe que o quadrado a hipotenusa é o quadrado dos catetos, né? O quadrado da hipotenusa é o quadrado dos catetos. Então, a geometria euclidiana se dá igual em cada fatia de tempo. Só que uma maneira em que eu colo um espaço no outro pode mudar, certo? O que a gente está acostumado a fazer quando a gente muda de referencial inercial? A gente está acostumado a colar esses caras um em cima do outro com uma velocidade constante em relação ao outro. Ou seja, eu em princípio poderia pegar esse cara aqui, né, e fazer ele se mover. Vou fazer aqui de uma maneira bidimensional, tá? Porque eu acho que fica mais fácil. Digamos que eu faço aqui só o tempo e aqui o espaço. Essa aqui é a coordenada x0, tá certo? É um certo ponto no espaço. Eu vou dizer que x0 agora, ele está associado a esse ponto aqui, ó. E vou dizer que estar aqui ou estar aqui tem a mesma coordenada quando o tempo passa. Certo? Se minha partícula também sai daqui e vem para cá quando esse tempo passa, eu digo que ela está parada aqui. Mas eu estou empilhando esse cara aqui, mas eu estou colando ele assim. Eu estou colando um aqui, um pouco mais para frente, um pouco mais para frente, um pouco mais para frente, um pouco mais para frente. E isso aqui está me dando um referencial inercial. Certo? Bom, então eu tenho essa liberdade de construir esses meus espaços e colar a noção do que é ser a mesma coisa de maneira razoavelmente arbitrária, certo? Só que eu preciso escolher uma delas e fazer física. E aí a gente vê as consequências a posteriori dessas escolhas na física que a gente está fazendo, certo? E isso vai permitir para a gente entender o que é a segunda lei de Newton. Porque a segunda lei de Newton, né, F igual a ma, está embebido num contexto onde essas escolhas já foram feitas. E pior ainda, elas já foram feitas de uma maneira implícita, né, que deixa as coisas um pouco menos claras do que elas poderiam ser. Okay? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos escrever aqui a segunda lei de Newton de uma forma talvez um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Então vamos lá. A gente escreve aqui: força é igual a massa vezes aceleração. Certo? Agora, o que é aceleração? É a mudança da velocidade. A gente pode escrever a aceleração, a velocidade assim, ó. Esse cara vai ser limite de epsilon indo para zero de x de t mais delta t mais epsilon menos x de t sobre epsilon. Todo mundo concorda com isso? Né? Tem nenhum segredo aqui. Essa aqui é a derivada temporal da minha posição. Só que, pessoal, como é que eu posso fazer uma derivada temporal se, num instante, a minha coordenada diz respeito a medidas numa certa fatia de tempo e, no outro instante, ela está me dizendo respeito a coordenadas de outra fatia de tempo? Está vendo o problema? Parece que a gente está subtraindo coordenadas que foram medidas e feitas em tempos diferentes. Mas como é que pode fazer isso? Porque, assim, num certo instante de tempo, eu acho que é fácil a gente entender o que são coordenadas dos pontos. Fixa o tempo, tira uma foto da sala e encontra as coordenadas de todos os pontos, certo? E essas coordenadas têm um número associado, né? Tantos metros para cá, tantos metros para cá, tantos metros para cá. Agora eu vou fazer isso de novo, num outro tempo. São medidas de metros, mas são outros metros, de outro tempo, certo? Como é que eu posso subtrair esses números, então? Como é que eu posso subtrair esse cara desse cara aqui? Isso aí é uma das primeiras coisas que vocês vão ver, eventualmente, se vocês estudarem geometria diferencial. Diversas coisas que a gente faz na mecânica 1, que a gente aprende no começo do curso de física, tem uma série de imposições implícitas entre elas. E essa aqui é uma delas.
Basicamente, o que a gente está fazendo um mapa. A gente está dizendo o seguinte, olha, esse ponto aqui, x0, que tem o mesmo valor, tá? Digamos que x0 tem o mesmo número, 8 metros, tá certo? Se eu trago esses 8 metros do futuro para o passado, eles continuam sendo 8 metros no passado. Eu identifico pontos do futuro com pontos do passado. Tá certo? E aí eu digo o seguinte, olha, se eu pego esses pontos aqui e trago aqui de volta, nesse meu espaço aqui, eles teriam distância zero entre eles. Né? Porque aí eu teria x0 menos x0, seria o módulo de x0 menos x0. Certo? Ou seja, eu posso subtrair esse cara aqui, mas implicitamente eu estou carregando ele daqui para cá. Tá certo? E é por isso que eu consigo fazer essa conta aqui. Porque eu estou dizendo o seguinte, quando passou-se um tempo, a posição da minha partícula mudou em relação a um certo referencial, certo? Mas de forma que os números que eu calculei nesse tempo no futuro são identificados com os mesmos números de um tempo no passado. Certo? E isso me permite calcular a derivada. Se eu não tivesse isso, eu não teria como calcular a derivada. Tá? Quando vocês forem estudar relatividade geral, vocês vão ver que toda vez que aparecer um negócio desse aqui, você é obrigado a usar uma técnica que é ou transporte paralelo, ou você vai fazer um transporte via um fluxo, de uma derivada de Lie, alguma maneira para você identificar o passado com o futuro. Basicamente, na verdade, até para relacionar um lado com o outro, né? Porque aqui a gente está falando de geometrias euclidianas. Na geometria euclidiana, como eu já insisti com vocês várias vezes, tudo acontece igual em todos os pontos. Os ângulos dos triângulos e os tamanhos das coisas não mudam. Mas se você estiver perto de um buraco negro, a geometria é diferente de você estiver longe do buraco negro. Então, até quando você anda para um lado, para o outro, você precisa transportar as coisas de acordo. E na relatividade geral, isso tudo acontece o tempo todo, certo? Você está o tempo todo tendo que transportar os conceitos de um ponto para o outro, de acordo com uma escolha arbitrária que você fez de parametrização do seu espaço, certo? Bom, então, visto isso, a derivada segunda tem uma fórmula para ela também, nesse mesmo tipo, certo? Essa fórmula aqui não é única não, tá, pessoal? Existem outras maneiras de você definir derivada através de limites, em que você pode usar menos epsilon aqui, mais epsilon, muda um sinal aqui fora, tá? Mas isso não vai ser importante para a gente não, só para vocês ficarem cientes. A derivada segunda pode ser escrita assim, ó, limite de epsilon indo para zero, de x de t mais epsilon mais x de t menos epsilon menos 2x de t sobre epsilon. Deixa eu ver se é epsilon. Não, é epsilon quadrado. Certo? Então você pode, não precisa, tá? Você pode usar as fórmulas que vocês já estão acostumados. Você pode definir a derivada segunda como umas diferenças finitas aqui também e fazer o limite desse negócio aqui quando o epsilon vai para zero, vocês vão ver que isso aí vai dar a derivada segunda, certo? Ou seja, a derivada segunda também, ela depende de você identificar o ponto presente com um ponto no futuro e um ponto no passado. Certo? Isso vai ter uma série de outras consequências. Na verdade, tudo aquilo que a gente viu sobre a geometria simplética, tudo que a gente viu sobre como que aparece uma geometria ali que nos leva depois à mecânica quântica, vem do fato de que a derivada segunda tem essa estrutura aqui, certo? Mas isso digamos, é outra história. Agora, se eu mudo aqui a maneira que eu associo os pontos, como é que esse cara aqui muda? Né? A gente pode olhar primeiro a velocidade e depois a gente pode ver a aceleração aqui. Porque isso vai ser importante. O que vocês acham que vai acontecer se eu mudo a maneira que eu relaciono o passado com o futuro? Vocês acham que vai mudar alguma coisa nessas estruturas aqui ou elas vão ficar iguais? Estou fazendo uma pergunta bastante abstrata, mas é porque eu quero ver se vocês conseguem antecipar o que vai acontecer aqui. Como é que é? O valor final muda.
o valor final vai mudar. Vamos ver isso aqui? Ó. E aí, aqui, a gente começa a ver um negócio bastante complicado, que é, normalmente, a gente faz uma mudança de referencial e encontra coordenadas apropriadas a essa mudança de referencial, certo? Mas você pode mudar de referencial e manter as coordenadas como sendo as mesmas, certo? Então, vamos lá. Deixa eu quantificar. Deixa eu fazer aqui mesmo. Então, vamos pegar aquele nosso diagrama de espaço e tempo aqui. Então, aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho espaço. Eu vou fazer tudo unidimensional, tá? Não vou fazer tridimensional não, porque só vai complicar a nossa vida. Vou fazer. Pronto. Só isso. Então, vamos lá. O nosso mapa trivial é assim. O x0, ele se transforma no x0 aqui. Okay? Então, eu estou dizendo que este ponto é este ponto aqui. Certo? Então, o mapa é esse cara aqui, ó, um certo φ. Okay? Mas eu posso fazer uma outra escolha. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que esse ponto aqui é esse ponto aqui se eu usar o meu mapa psi. Vamos ver, deixa eu tentar representar para vocês. Então, eu estou pegando aqui um certo referencial, ali o canto da sala. Estou dizendo que esse ponto aqui, espero passar um tempo, é esse mesmo ponto aqui, certo? Isso significa que eu estou usando um referencial inicial parado em relação ao canto da sala, tá certo? Agora, eu continuo medindo as minhas distâncias em relação ao canto da sala, mas eu vou dizer o seguinte, esse ponto aqui, ele é o mesmo se ele tiver a mesma distância dele para mim, e eu faço isso aqui. Certo? Então, eu estou dizendo que aquele ponto é esse ponto aqui, porque eu estou usando a mim mesmo como origem do meu referencial. Mas as coordenadas que eu estou usando são as coordenadas do canto da sala. Tá certo? É isso que eu estou representando aqui. Certo? Tá claro? Isso aqui normalmente vocês não veem, tá? Por isso que eu estou indo com calma, porque isso aqui pode dar um nozinho na cabeça de vocês. Vocês estão acostumados a representar num novo referencial, onde eu boto logo o zero em mim, tá certo? E aí eu digo que está parado se as coordenadas em relação a esse novo zero que está em mim não mudam. Mas o que eu quero fazer é que eu quero quebrar essa necessidade de mudar de sistema de coordenadas. Eu quero manter o sistema de coordenadas no canto da sala e quero dizer que o mesmo agora significa não mudar a distância em relação a mim. Certo? E é isso que acontece. Okay? O que acontece aqui se eu quero saber as coordenadas desse ponto? Só que eu quero saber quem é esse mesmo ponto nesse instante inicial. Ou seja, um certo ponto em T1, tá certo? É um certo ponto em T0, dado o meu mapa psi. No meu mapa φ, a coordenada não muda, certo? Mas no mapa psi, a coordenada muda. Então, o que acontece aqui? Eu pego o meu psi de menos, que eu estou trazendo para cá, tá certo? Então, eu vou botar aqui menos delta t, tá certo? Vou botar aqui delta t, eu defino como T1 menos T0, certo? Esse cara aqui, ele pega um ponto X e leva em quanto, pessoal? Eu estou querendo trazer um ponto daqui para saber quem era esse mesmo ponto aqui, novamente, mantendo o sistema de coordenadas fixo. Esse cara aqui é X menos V, ou mais V delta t, vezes, tá? E V é a velocidade que eu me movi aqui para o lado. Supondo que é uma velocidade constante. Porque eu estou pegando um ponto X aqui, ó. Digamos que esse X0 foi no ponto X. Vou chamar de X1 aqui, ó, tá? Para ficar mais claro. E o psi é em relação a mim e o φ é mantendo o conceito de parado em relação ao sistema de coordenadas. Ou seja, o sistema de coordenadas do canto da sala, a coisa está parada se a coordenada dele não muda em relação ao canto da sala. E o psi é
o ponto é o mesmo se a distância dele em relação a mim não muda quando o tempo passa, certo? Vocês concordam com isso aqui? O que acontece com a nossa velocidade? Ou seja, como é que a gente pode fazer uma definição boa de velocidade que leve em consideração os possíveis mapas aqui que a gente pode ter? A gente define assim: x ponto é o limite de epsilon indo para zero de x de t mais epsilon. Só que esse cara aqui, ele está no tempo futuro. Eu preciso saber como que ele está parametrizado no tempo passado. Então eu boto o meu psi de menos epsilon aqui, atuando nesse cara. Deixa eu botar assim um colchete, tá? Porque eu acho que fica fácil de vocês, mais fácil de vocês pensarem. Menos o meu x de t dividido por epsilon. Certo? Isso aqui, pessoal, de certa forma, é um pouco daquelas noções que eu estou falando de vocês de derivadas de Lie, certo? A gente está introduzindo aqui um mapa explícito do significado deste ponto no passado. Normalmente a gente usa o φ, mas se vocês olharem a nossa definição do φ, φ de x0 para qualquer delta aqui é igual a x0. Essa é a definição do φ. Por isso que a gente usa esse cara aqui, ó. Mas, em geral, se você quiser realmente trocar a associação do futuro com o passado, você precisaria fazer isso aqui. Na verdade, isso aqui é o que você faz sempre. Só que, implicitamente, você faz uma escolha especial de sistema de coordenadas, que é aquela lá. Então, primeiro significa que aquele ponto x1 pelo psi foi qualquer posição dele no passado. Desculpa, você pode repetir? A posição dele virou psi. Isso. Você quer saber a posição dele no passado. Exatamente. Ou seja, eu quero saber, em relação à posição inicial, qual é a posição que ele está no futuro, mas em relação ao tempo inicial. O que acontece se a gente faz essa conta? A gente pode usar as nossas fórmulas aqui. Então, a gente escreveu assim: x ponto vai ser limite epsilon indo para zero do x de t mais epsilon menos epsilon x de... Não, menos v epsilon. Vocês concordam? Isso aqui é só aquele meu primeiro pedacinho, tá? Isso aqui é psi menos epsilon atuando em x de t mais epsilon. Certo? Menos x de t dividido por epsilon. Vocês concordam que dá isso aqui? Mas, se eu faço essa conta, vai ficar como? Esse x ponto aqui, eu botei ponto de propósito, tá? Porque é o conceito de passagem de tempo. Quando eu faço essa conta aqui, ó, esse pedacinho... Peraí. Isso. Vai ficar assim, ó. Esse cara corta o epsilon com esse cara aqui, vai ficar o menos v e vai sobrar o quê? dx dt calculado em t menos v. O que isso significa, pessoal? Exatamente. Exatamente. Ou seja, se ele tiver com a mesma velocidade... Porque, veja, essa parte aqui da conta é essa aqui. Isso menos isso dividido por isso. É a derivada feita como se eu estivesse usando o meu mapa φ.
Tá certo? Se a coordenada dele não muda, significa que ele está com a velocidade menos v. Porque se a coordenada dele não muda, significa que eu andei e ele ficou. Só que eu estou andando para cá e ele está andando para cá em relação a mim. Ele está andando com menos v. Tá certo? Então, é isso que a gente obtém. Para calcular a taxa de variação desse cara aqui, dado um mapa psi aqui qualquer, a conta é essa. Certo? Agora, se a nossa mecânica dependesse da velocidade, ou seja, se as forças dependessem da velocidade, significa que uma mudança de referencial simples assim daria que em cada referencial diferente eu ia ter uma mecânica newtoniana diferente. Se a mecânica fosse de primeira ordem. Certo? Porque a gente acabou de mostrar que se eu mudo a maneira que eu associo o passado com o futuro, o conceito de velocidade já muda também. Certo? Isso aqui? Isso aqui é a velocidade no que diz respeito à identificação de pontos psi. A velocidade no que diz respeito à identificação de pontos psi é a velocidade em relação à identificação de pontos φ, que é essa aqui, a trivial, tá certo? Ou seja, é simplesmente a taxa de mudança da coordenada fixa no canto da sala. Taxa de mudança da coordenada fixa no canto da sala. Isso não é a velocidade do corpo. A velocidade do corpo precisa da noção do que é a identificação do passado do futuro com o passado. Tá certo? No que diz respeito à identificação psi do futuro com o passado, a velocidade do corpo é aquela velocidade trivial que a gente calcula usando o sistema de coordenadas canto da sala, menos v. Aquilo que eu falei. Esse cara aqui, a coordenada dele não está mudando em relação ao ponto da sala, mas eu estou movendo na minha identificação psi. Em relação a mim, esse cara está se afastando para cá, em velocidade menos v. É por isso que aparece aquele menos v lá, se a coordenada dele estiver constante. Se a coordenada dele estiver em movimento para cá junto comigo, então isso aqui vai dar v. E aí a velocidade em relação à identificação de pontos psi é 0. Ficou mais claro? Bom, e o que a gente pode fazer então? A gente tem um corpo. Se a física, se a mecânica fosse de primeira ordem, seria assim. Eu tenho um certo corpo, eu coloco ele numa força, eu boto numa massa mola, eu boto qualquer campo eletromagnético, e aí eu faço experimentos e fico repetindo para ver o que acontece. Tá certo? Só que a física não é de primeira ordem, é de segunda ordem. Certo? Ou seja, a gente não consegue encontrar um conceito de força, um conceito mecânico que consiga fazer previsões sobre a velocidade do corpo a cada instante. Eu preciso fazer com a aceleração do corpo. Basicamente, F igual a ma diz que eu consigo prever a aceleração do corpo dada a posição inicial a posição dele. Certo? Então a gente precisa ver o que acontece quando eu faço essa mudança psi aqui nessa fórmula aqui. Certo? Então vai ficar como? O nosso x, 2 pontos, psi, vai ser igual a limite de epsilon indo para 0, de φ. Esse cara está no futuro, então tem que trazer ele no passado, então ele é menos epsilon. Pessoal, vocês acreditam nessa forma aqui ou vocês querem que eu faça, eu mostre por que isso aqui dá certo? Deixa eu terminar isso aqui, aí eu vou mostrar para vocês acreditarem por que isso aqui está certo, tá? Bom, então esse cara aqui, ele tem que ser trazido do futuro para o passado, só que agora eu tenho um cara que está no passado que precisa ser levado para o futuro. Então eu tenho psi mais epsilon x de t menos epsilon. Esse cara não precisa fazer nada porque ele está no tempo certo já. Peraí, isso, esse cara já está no tempo certo. Certo? Deixa eu ver. Ok. E como é que fica isso aqui, pessoal? Esse cara, ele vai dar x de t mais... eu lembrei o que eu ia fazer. Então, eu tenho um cara aqui, ó. Eu preciso levar ele daqui para cá. Mas quando eu levo daqui para cá, é mais a
é o V mais vezes, mais V vezes o ΔT. Certo? Então esse cara aqui vai ficar menos εV, né? É esse primeiro termo aqui, mais x de t menos epsilon mais εV, certo? E aí eu tenho esse termo aqui não muda. Então esse termo dá isso e esse termo aqui dá isso. Naturalmente que esse cara aqui vai dar o x dois pontos habitual, que eu falei para vocês, mais zero. Porque eu vou ter menos εV, que vem daqui, mais εV. Então esse cara corta com esse. A aceleração não muda. Certo? Deixa eu convencer vocês que isso aqui faz sentido. Quem é x de t mais epsilon? Se eu expandir em Taylor. X de t mais dx dt calculado em t vezes epsilon mais d2 d t2 de x calculado em t vezes epsilon quadrado sobre 2 fatorial. Mais termos de ordem cúbica e assim por diante. Vocês concordam? Esse cara aqui, ó, aí vocês me... Aqui é um pouco menos trivial. Lembrem, eu vou derivar esse negócio em relação a epsilon, tá certo? Para fazer expansão em Taylor. Então o primeiro termo é simplesmente epsilon igual a zero, então esse cara não muda. Mas o próximo termo é dx de argumento de epsilon. Só que d argumento de epsilon é menos 1. Então aqui vai ficar menos dx de argumento, depois toma em epsilon igual a zero, então calcula aqui, vezes epsilon. Então a diferença é que tem um mais aqui e um menos aqui devido ao menos daqui, tá certo? Agora, por outro lado, aqui é a derivada segunda desse negócio aqui. Então eu calculo em relação a epsilon uma vez dá menos 1, por causa da derivada do argumento. Depois eu calculo a derivada de novo em relação ao argumento, vai dar um menos 1 de novo. Só que menos 1 vezes menos 1 é 1, certo? Então aqui vai ficar d2x dt2 t epsilon quadrado sobre 2 fatorial. Isso está claro ou vocês querem que eu faça essas derivadas parciais, essas regras da cadeia? Tá tranquilo. Beleza. Bom, se eu somo esses dois caras aqui, o que acontece? Esse mais esse vai ficar assim, x de t mais epsilon mais x de t menos epsilon vai ser igual a 2x, certo? Esse aqui tem um sinal oposto desse, então esse cara aqui corta com esse cara aqui, então não aparece nada aqui. Esse tem um fator de 2 da série de Taylor, que quando soma dá 1, porque é meio mais meio, então aqui vai ficar mais d2x dt2 vezes epsilon quadrado. Bom, mas eu posso fazer o seguinte, eu jogo esse cara aqui para a esquerda. Aqui eu tenho termos de ordem cúbica. Certo? Aqui eu tenho termos de ordem epsilon ao cubo, a quarta, a quinta e assim por diante, que são os termos que eu não escrevi explicitamente. Se eu divido dos dois lados por epsilon, vai ficar assim. X de t mais epsilon mais x de t menos epsilon menos 2x de t, divido por epsilon quadrado, vai ser igual a dx dt2, certo? Só que se eu divido termos de ordem cúbica para cima por um epsilon quadrado, então aqui vão ser termos de ordem linear e maior. Vocês concordam? Né? Se eu tomo o limite de epsilon indo para zero, esse cara aqui fica o limite, que é a nossa definição de derivada segunda, que é o que a gente está usando aqui. Esse cara aqui não muda e esses termos vão para zero. Certo? Então é por isso que a gente pode definir a derivada segunda assim, como limite desse termo aqui quando o epsilon vai para zero. Professor, aquele que o senhor fez é o banho do tempo? Isso. Vocês viram, né?
É o pronome de Taylor. Isso mesmo. Mas o que significa isso aqui então, pessoal? Exatamente. Então, se você pensar o seguinte, um experimento físico é um algoritmo de alguma coisa que você repete num laboratório. Vou para o laboratório, faço isso, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo e obtenho isso, aquilo, outro. Então, você vai no laboratório, pega esse cara aqui, bota numa certa posição, né, medindo um certo referencial, solta e vê o que acontece. Cai, né, vai cair aqui com uma certa aceleração para baixo. Né? Agora, eu vou fazer usando outro mapa. Eu vou fazer um mapa com origem em movimento. Meço esse cara aqui nesse outro mapa e obtenho o quê? O mesmo resultado. Certo? Isso é uma coisa que a gente não está impondo. Isso a gente obtém da natureza. A natureza se mostra dessa forma para a gente. Certo? E aí, isso nos permite, então, criar esse negócio. Ou seja, agora eu posso falar de F igual a MA. MX, dois pontos. Eu posso falar disso aqui agora. Porque isso aqui não depende do mapa que eu estou usando. Ou depende? E se meu mapa fosse mais complicado? Porque veja, o que aconteceu aqui é que o meu mapa era simplesmente a coordenada que eu tinha, subtraído de alguma coisa e somado de alguma coisa. E se fosse uma expressão não linear completamente complicada? Esse cara aqui poderia ser, digamos, só uma versão um pouco mais complicada. Poderia ser simplesmente mais uma certa f de epsilon. Desculpa, de menos epsilon. E aqui poderia ser menos f mais f de epsilon. F de epsilon é igual a v epsilon, é igual a isso. F de argumento é igual a v vezes o argumento. No nosso caso, linear. Mas e se não fosse? Se a maneira que eu mapeei o futuro para o passado e o passado para o futuro fosse diferente, esse termo não ia cortar com esse cara aqui. E aí você ia ver que a aceleração naquele referencial não ia ser mais simplesmente igual, né, e não me permitiria fazer isso aqui. Mas vocês já sabem disso. Se você bota um referencial em rotação, por exemplo, vão aparecer aquelas forças fictícias. O que são as forças fictícias? São essas derivadas do mapa aqui, ó. Isso aqui vai dar uma derivada desse F aqui, ó. A força fictícia, ela é a taxa de variação, a aceleração do mapa que eu estou fazendo para relacionar os pontos em diferentes instantes de tempo. Certo? Algumas desses mapas são irrelevantes e alguns não são. Quais são os mapas que são irrelevantes para a medida de aceleração? São esses mapas rígidos. Ou seja, eu pego todos os pontos aqui e aquele mapa, o significado dele não é simplesmente um ponto vindo para cá, com uma velocidade v. São todos os pontos sendo arrastados de forma consistente para cá. Se esse mapa ele fosse até, digamos, mudando essa inclinação suavemente aqui ao longo do tempo, já não seria um mapa rígido aqui, em que todos os pontos são exatamente igualmente deslocados para a direita aqui. Na verdade, isso é a definição de um referencial. Isso é um referencial, certo? Ou seja, você vai procurar, primeiro, um primeiro deles onde a lei de Newton vale, ou seja, você vai inverter o jogo, você vai falar, bom, eu vou pegar essa lei de Newton, eu conheço as leis de Newton, eu sei que um sistema massa-mola tem uma certa força de restauração.
Vou procurar um referencial, um sistema de coordenadas e uma identificação de tempos onde essa lei funciona. Aí você fez isso. Todos os outros que estão ligados a esse original com uma transformação rígida dessa forma aqui, são referenciais inerciais. E essas transformações aqui, ora usar φ, ora usar psi, são as transformações de referencial galileanas. Certo? Então, as transformações de Galileu são essas transformações aqui. Então, se eu pegar, eu tenho dois referenciais, eu pego o e a inicial. E eu faço a equação do movimento em relação a esse referencial. Aí eu tenho outro, que é não inercial, que está girando. E eu tenho as coordenadas dele em relação ao outro. Se eu substituir, vai dar a equação do movimento em relação ao outro referencial. Isso. Daí vai aparecer essas forças fictícias. Exatamente. Exatamente. Certo? E essas forças fictícias, Mas veja, a melhor maneira de você pensar sobre elas é isso aqui, ó. Não é que a força é fictícia, eu não sei se essa é a melhor maneira de se referir a essas forças. É porque você introduziu, para você fazer essa derivada aqui, a gente simplificou essa expressão em termos dessa aqui. Ou seja, a gente introduziu a derivada em relação a esse sistema de coordenadas parado e corrigiu ela para dar a derivada certa com esse termo aqui. Tá certo? Então, essas forças fictícias, elas aparecem porque elas, de certa forma, estão relacionando a aceleração que você mediria se você tivesse um referencial inercial com a aceleração que você mediria caso você esteja no referencial em rotação, por exemplo. Ela está simplesmente dando um mapa de como comparar acelerações. A questão é que, no caso trivial, ou seja, de mudança de referenciais inerciais, a maneira de calcular a aceleração é a mesma, ela não muda, certo? Mas, em outras circunstâncias, a maneira de se calcular a aceleração muda, certo? Então, aí significa que está mudando o referencial, mas eles têm a mesma. São inerciais. São todos inerciais. E a aceleração não vai mudar. E a aceleração não vai mudar. Ou seja, existe uma classe de mapas especiais. Essa classe de mapas são os mapas que levam referenciais inerciais em referenciais inerciais. Certo? E aí vai ser uma classe muito importante, porque isso vai se preservar, inclusive, na relatividade restrita. A relatividade restrita também vai ter transformações de referenciais inerciais. Certo? Eu não posso definir um referencial inercial quando a aceleração era sempre a aceleração, ela não tem essa variação no sentido de... Essa dependência. Essa dependência da... Se eu estou rotacionando, ele tem uma aceleração tangencial, uma aceleração centrífuga. Essa aceleração não existiria no referencial inercial. É isso? Deixa eu refrasear o que você falou. Certo? Esse aqui é um sistema de referencial inercial. Certo? Então, esse ponto aqui, se ele está parado nesse referencial inercial, significa que as coordenadas dele não mudam. Tá certo? Agora eu vou botar um referencial que está em rotação para cá. Tá certo? Esse referencial está em rotação para cá, só que as coordenadas vão mudando, né? Esse cara aqui, ó, digamos que seja no tempo t1 e esse cara no tempo t0. Esse ponto e esse ponto são os mesmos pontos no referencial em rotação. Se eu não mudar o sistema de coordenadas, se eu simplesmente mudar a maneira que eu identifico o passado com o futuro, então basicamente o que eu vou fazer, se vocês lembrarem da aula passada, é dizer o seguinte: o psi epsilon de um ponto x, né, vai ser o quê? Vai ser cosseno de ômega epsilon menos seno de ômega epsilon. Deixa eu botar mais espaço aqui. Vamos botar um referencial em rotação com velocidade angular ômega.
Então esse cara vai ficar assim. Seno de ômega epsilon menos seno de ômega epsilon e cosseno de ômega epsilon. Certo? Então, estar parado nesse mapa significa que as suas coordenadas têm que mudar de acordo com esse epsilon aqui. Ó. Significa que esse ponto está parado se depois que passar um tempo epsilon ele se encontrar aqui, que é o mesmo cara com uma rotação de ângulo aqui, epsilon ômega. Então está tudo nesse mapa aqui, ó. Só que, como estou insistindo para vocês, normalmente isso não é introduzido dessa forma. Eu simplesmente encontro, eu vou chamar de coordenadas y, de coordenadas w, sei lá, eu dou um outro nome para essas coordenadas e dou uma transformação de coordenadas. Aqui eu estou falando, não preciso mudar de coordenadas. Eu vou manter essas coordenadas cartesianas, mesmo no cantinho da sala, do jeito que eu quiser. E vou simplesmente dizer como que eu identifico um ponto num tempo t para um ponto num tempo t mais epsilon. Esse mapa aqui ele leva um cara que está num tempo t para um tempo t mais epsilon. E aí, nesse caso agora, ele vai ser mais complicado. Você pode fazer essa continha aqui, voltar para fazer essa brincadeira toda aqui, ó, que a gente fez, botar aqui, e vocês vão ver que vai aparecer aqui uma força agora, para corrigir. Ou seja, estar parado num referencial cartesiano inercial, num referencial em rotação, é estar acelerado. Certo? Certo? Isso, pessoal, é o fundamento filosófico, físico por trás da relatividade geral. Porque na relatividade geral, eu vou, além desses referenciais inerciais, eu vou considerar qualquer coisa que eu posso fazer. Eu vou mudar referencial, vou mudar força, não interessa. Eu vou fazer qualquer coisa e minha teoria tem que ser a mesma. Professor, você pode explicar de novo? Vamos lá. Significa que aquele desenho é um referencial de uma outra. Deixa eu apagar aqui, eu já volto ali e explico. Ah, pessoal, acho que eu esqueci de passar isso aqui. Vocês botam aqui a data. Obrigado. Então vamos lá. Esse cara aqui é uma certa coordenada em T0. Tá certo? X é um ponto que eu disse que está computado em T0. Dado um mapa psi, esse mapa aqui, ou seja, a aplicação do psi epsilon aqui é a coordenada x em T0 vista vista no sentido de, dada essa maneira de identificar os pontos, é a coordenada que você veria para esse ponto em T1, tá certo? Que é igual a T mais epsilon.
E você pode botar um sinal de menos aqui e falar que esse cara aqui é a coordenada em T1, x1 em T1, vista em T0. Certo? Ou seja, dessa maneira de identificar o ponto dos pontos, definida dessa forma aqui, esses caras aqui dão as relações entre as coordenadas dos dois tempos. O que acontece ali? Lembra que eu falei que aquela coisa podia ser complicada e não linear? Vamos lá. O que acontece com o meu psi menos epsilon? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um ponto que está parado aqui. Meu ponto não está se movendo. A coordenada dele não está se movendo. Mas eu estou olhando esse ponto do ponto de vista do meu psi, que considera a rotação como a identificação dos pontos. Certo? Então, eu posso pegar esse cara aqui em x de t mais epsilon, certo? Mas esse cara é constante, como eu falei. Esse cara aqui é o meu x0. Ok? Isso aqui dá quanto? Vai ficar assim. Cosseno de ômega epsilon, que eu fiz com menos. Menos seno de ômega epsilon, seno de ômega epsilon, cosseno de ômega epsilon. E aqui as coordenadas estão fixas. x0, y0. Certo? Para fazer a derivada segunda, eu preciso do outro cara também. Então vai ficar assim. Psi, epsilon, né, de t menos epsilon. Estou transportando do passado para o futuro agora. Esse cara também não muda as coordenadas, está fixo. Então vai ficar assim. Cosseno de ômega menos ômega epsilon, porque tem um menos agora. Opa, o menos tinha que estar aqui. Menos aqui, menos aqui, menos aqui, menos aqui. Certo? Aqui é mais mesmo. Menos de ômega epsilon, seno de ômega epsilon, e aqui cosseno de ômega epsilon. Certo? Como isso aqui é uma conta que a gente precisa até de segunda ordem, né, porque a aceleração, você vê que vai ter um termo de epsilon quadrado, então a gente precisa expandir esses caras em termos de epsilon quadrado. Ok? Bom, como é que vai ficar cosseno? Essas duas expressões são iguais a menos o sinal aqui, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, vou apagar aqui. Então, isso aqui vai ficar assim, pessoal. Cosseno de ômega de menos, cosseno é uma função par, né? Então, cosseno do argumento é igual de menos o argumento é igual ao cosseno do argumento. Mas o seno não, o seno é ímpar. Então, esse menos aqui corta com esse menos aqui. Então, esse cara vai ficar x0 mais seno de ômega epsilon y0. Todo mundo concorda com isso? Agora embaixo, o menos vai sair, o cosseno vai ficar assim, ó. Cosseno epsilon y0, menos, porque o menos saiu lá, seno de ômega epsilon x0. Ok? E esse cara aqui vai ficar bastante parecido, vai ficar assim. Cosseno de ômega epsilon x0, e esse cara vai ficar menos, por causa do menos que já estava lá. Seno de ômega epsilon y0, cosseno de ômega epsilon mais seno de ômega epsilon x0. Ok? E a gente tem que subtrair essas duas coisas, né? Lembra? Subtrair não, a gente tem que somar esses dois caras ali para ter a nossa fórmula das derivadas segunda, né? Vocês lembram disso? Bom, o que acontece? Esse cara aqui mais esse cara aqui, soma os dois, vai dar um termo de epsilon. Deixa eu escrever aqui, deixa eu pegar aqui. Cosseno de ômega epsilon vai ficar como, pessoal? 1 menos ômega epsilon quadrado sobre 2. Todo mundo lembra da série do cosseno?
que a gente viu na última aula, né? Tem o cosseno de 0 é 1, aí a derivada do cosseno é seno, quando tomar no zero é 0, mas aí a derivada segunda do cosseno é menos cosseno, por isso que aparece esse menos aqui. Como é perto da derivada segunda, é o segundo termo da série de Taylor, aparece esse cara aqui. E o meu seno de ômega epsilon, ele começa com ômega epsilon, né? Mas aí o seno tem, a derivada dele vai ser, a derivada dele é 0, esse cara temos a derivada primeira, que dá o cosseno, por isso que sobrevive, e o termo de derivada segunda vai 0 de novo, porque a derivada de seno é menos, de segunda de seno é menos seno, então quando o argumento vai para 0, vai para 0, e o próximo termo seria um termo cúbico, que também não importa para a gente, né? Então esse cara aqui é um termo de ordem 3, mais um termo de ordem 3 ou mais. O termo cúbico ele não importa? Como? Ele é muito pequeno, por isso que não importa? Não, porque lembra que a gente vai dividir por epsilon quadrado e depois mandar um limite de epsilon para 0. Então todos os termos que sobrarem com potência maior que 3, maior ou igual a 3, eles vão para 0 na hora que eu tomar o limite. Então, dito isso, como é que vai ficar? Eu posso fazer o seguinte. Epsilon, deixa eu ver onde é que eu coloco, eu não queria apagar aquilo lá. Tá. Menos epsilon de x de t mais epsilon menos psi de mais epsilon x de t menos epsilon menos 2 vezes x. Certo? É isso que a gente quer fazer. E esse negócio aqui vai ficar assim. Mas isso sobrevive, né? Esse cara aqui, esse aqui com esse aqui, ó, vai para 0, né? Porque é mais e o sinal está diferente aqui e a única coisa que sobra é esse mesmo cara aqui, certo? Então, esse cara aqui vai sobrar assim, menos ômega epsilon quadrado sobre 2 x0, e esse cara aqui cortou, certo? Deixa eu ver. Esse cara corta com esse. E a mesma coisa aqui embaixo. Deixa eu ver isso. Certo? E eu tenho que subtrair 2 vezes x0, y0. Vocês concordam? Que é esse termo aqui. Esse cara aqui, quando eu somei esse mais esse, pessoal, apareceu um fator de 2 aqui, tá? Porque é cosseno de epsilon, de ômega epsilon x0 mais cosseno de ômega epsilon x0, certo? Então, esse cara corta com esse cara aqui e vai sobrar pra gente o quê? Menos ômega quadrado x0, y0. E epsilon vezes epsilon quadrado, né? Se eu divido por epsilon quadrado e tomo o limite, essa aqui é a minha força. Desculpa, essa aqui é a minha aceleração. Para onde é que aponta essa aceleração, pessoal? Né? Vamos fazer o desenho aqui. Talvez vocês não tenham acompanhado toda a continha, mas só para vocês quiserem depois fazer, seria legal vocês pensarem melhor nessas coisas. Isso. Para onde é que ela está apontando? Isso. Então eu tenho meu ponto aqui, x0, certo? Só que eu estou falando que o meu referencial é tal que os pontos são identificados por esse mapa psi, ou seja, quando o tempo passa, esse cara deveria andar. Como ele não está andando, ele está com uma força segurando ele. E essa força que está segurando ele aqui é essa força aqui.
né? Esse cara aponta para cá, eu tenho um sinal de menos multiplicando, então eu tenho uma força para cá. Aí vocês poderiam se perguntar, mas parece que está uma coisa errada aqui, né? Mas é que você tem que lembrar que a aceleração ela é insensível em relação a esse movimento, qualquer movimento de velocidade constante. Então, esse cara aqui é tudo que sobra quando você subtrai toda a possibilidade de velocidade constante aqui no movimento de rotação. A única coisa que sobra é essa força que puxa para o centro. Certo? É pouco intuitivo, tem que pensar um pouco para vocês se convencerem do que eu acabei de falar, mas é por isso que essa correção na aceleração aparece. Certo? Ou seja, esse cara aqui, ele vai girar para cá, certo? Só que girar para cá, se você pensar bem, é como se esse cara estivesse andando nessa linha reta aqui, ou seja, qual é a diferença entre ele girar e ele continuar em linha reta? Né? Ou seja, girar é assim, continuar em linha reta é assim. Certo? Se eu fosse bom desenhista, acreditaria mais claro. Então, os dois ali estão tangentes inicialmente iguais. Qual é a diferença entre você continuar em linha reta e você fazer a curva? É se você tiver uma aceleração puxando você para baixo, que aí você vai fazendo isso aqui, ó. Então, é essa aceleração que aparece para corrigir a aceleração calculada no referencial original. Mas você vê que a gente tem sempre esse referencial original, o referencial que a gente está usando, né? E isso tudo complica muitas coisas. E é justamente por isso que a gente usa toda a parafernália da geometria diferencial, que nos permite fazer todas essas contas que eu estou falando para vocês. Fica tudo muito mais abstrato, mais complicado de entender, mas permite fazer essas contas de maneira mais natural, sem ficar introduzindo esses sistemas de coordenadas adicionais como referência e tudo mais. Certo? E aí, deixa eu ver se dá tempo da gente começar, porque basicamente o que a gente vai ver agora é que se eu faço uma transformação galileana dessa aqui, a mais simples, essa aqui deixou as leis de Newton invariantes. Se eu fizer essas transformações nas equações de Maxwell, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Porque a gente acabou de ver que as leis de Newton não mudam, né? Ou seja, eu vou para o meu laboratório e eu calculo ali as forças de uma bolinha caindo. Repito meu experimento quantas vezes eu quiser. E vou encontrar lá, quando está nessa altura, acontece tal coisa e tal, e eu consigo estabelecer que tem uma aceleração para baixo de 9,8 metros por segundo quadrado. Certo? Agora, eu posso ir para dentro de um trem e fazer a mesma coisa. Eu vou encontrar a mesma coisa, 9,8 metros por segundo quadrado. Eu vou pegar um sistema massa-mola, a mesma coisa. Faço meu sistema massa-mola no laboratório, faço meu sistema massa-mola num barco, que está andando com velocidade constante. Eu obtenho a mesma coisa. Então eu vejo que as leis de Newton elas não dependem desse referencial. Elas realmente dependem da derivada segunda daquela maneira e o referencial, contanto que inercial, é irrelevante. Certo? E se eu faço essas transformações no eletromagnetismo, o que as pessoas esperavam encontrar há, sei lá, 150 anos atrás? A mesma coisa. Né? Inicialmente, antes de tudo começar, as pessoas achavam que as leis de Maxwell, né, que não se chamava assim na época, elas seriam iguais, porque é basicamente mecânica newtoniana, só que força eletromagnética, mas a mecânica é newtoniana. Só que aí se você, na hora que Maxwell completa as equações e bota num formato fechado, você percebe que se você faz uma transformação de Galileu nas equações de Maxwell, aparece um termo novo nas equações. Ou seja, o que aquilo está te dizendo é o seguinte, se você faz esses experimentos num referencial especial, aquele inicial que eu falei para vocês, onde vale as leis de Newton, você encontraria um resultado. Só que a transformação matemática mostra que se você vai para um outro referencial em movimento, agora eu tenho que encontrar um termo adicional, porque a equação transforma adicionando um novo termo ao conceito de aceleração. Porque as equações mudam, tá certo? Então, o que o pessoal pensou? Bom, então se a Terra está girando, por mais que por coincidência, na hora que ela estiver aqui subindo, digamos aqui, né? Digamos que seja a órbita da Terra, na hora que ela está aqui subindo, essa velocidade, ela está exatamente de acordo para ser velocidade zero nesse referencial especial, em algum outro momento da sua órbita, ela vai estar com uma velocidade ortogonal. Se essa aqui é a que está, digamos, em queda livre em relação ao vácuo, ao éter, então a hora que ela estiver aqui vai ser diferente.
Então, se eu fizer um experimento de eletromagnetismo nesse momento do ano e outro experimento de eletromagnetismo nesse momento do ano, dependendo da precisão do meu instrumento, eu vou conseguir perceber esse negócio, certo? E aí foi feito de novo, melhorando cada vez mais. Os caras conseguiram fazer na época, Michelson e Morley, experimentos com precisão assim nunca antes vista. Os caras estavam realmente a fim de encontrar a diferença do eletromagnetismo. No momento que eles encontrassem aquilo, eles iriam encontrar esse referencial original, especial. O éter. Exatamente. O éter só existiria se existisse a diferença entre a velocidade aqui e a velocidade aqui. Isso. Mas eles estavam supondo que a transformação correta de identificação de pontos era a transformação de Galileu. Só que não é. Essa que a gente está discutindo aqui. Essa transformação toda rígida. E ela não é válida. Não é ela que deixa a física invariante. Ela deixa a mecânica newtoniana invariante, mas a mecânica newtoniana é uma aproximação da mecânica relativística. E quem é realmente aquela que, que fica invariante é a mecânica relativística. Certo? Então a gente vai discutir isso na próxima aula. Acho que agora fica muito apertado para eu falar disso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar antes. Agora eu já vou entrar na relatividade mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês primeiro que a mecânica... Vocês já viram as equações de Maxwell? Assim, nem um pouco, né? Mas vocês viram derivada parcial? Vocês viram o conceito divergente, por acaso? Divergente não, né? Tá. Gradiente já, né? Derivada direcional. Tá, então eu acho que eu posso dar uma introdução rápida ao divergente. É porque assim, isso não é crucial, eu só queria que vocês realmente vissem as equações de Maxwell quebrando na hora que a gente faz uma mudança de referencial desse tipo aqui. Mas eu estou na dúvida se vai ser uma coisa que vocês vão ficar muito perdidos, entendeu? Porque como vocês não viram as equações de Maxwell, que basicamente são derivadas parciais que importa, tá? Se vocês já viram derivadas parciais e campos vetoriais, mas eu acho que campos vetoriais ainda não, né? Não, tá. Eu vou pensar como é que eu faço isso. Se eu pulo essa parte ou se eu faço uma conta simplificada para mostrar. Se mudar o diferencial e fazer essa transformação de Galileu, que a execução de Maxwell do Gauss não funciona mais? Na verdade, o que ela está te dizendo é que as equações de Maxwell te dão respostas diferentes dependendo do referencial que você tiver. O que é bastante estranho, né? Ou seja, basicamente, se isso fosse verdade, ou seja, se as transformações de Galileu fossem de fato uma simetria do espaço-tempo que a gente vive, então, se eu faço aqui o meu experimento de eletromagnetismo com as minhas antenas e faço dentro de um trem com uma velocidade muito alta, eu vou obter resultados diferentes. Certo? Só que não é isso que acontece. Mas na mecânica newtoniana funciona. Transformação de Galileu. Isso. Na mecânica newtoniana funciona. Por isso que depois que Einstein ele toma um posicionamento filosófico de que quem deve estar certo são as equações de Maxwell e não a mecânica newtoniana, o que é bastante corajoso se você for pensar que é como se você dissesse, não, está tudo errado, o certo é essa outra coisa aqui, entendeu? E aí você corrige a mecânica newtoniana. Como é que é a mecânica correta se as transformações de simetria de fato são as transformações de Lorentz, né? E aí você toma em conta toda uma mecânica nova. Aí depois você dá um passo além, você fala, mas por que só referenciais rígidos? Por que essas transformações tão simples? Se eu considerar referenciais acelerados, a coisa não deveria ser mudar de forma significativa. Ou melhor, não deveria mudar de forma mensurável, né? E aí ele abandona ainda a relatividade restrita para procurar uma relatividade geral. Ou seja, uma maneira de você formalizar as suas teorias de forma que não dependa do sistema de coordenadas. Só que é mais legal que isso, porque isso, de certa forma, está intimamente ligado a você criar uma nova teoria para a gravitação. E a gravitação deixa de ser uma teoria de forças e passa a ser uma teoria geométrica, em que a presença de massa, energia e momento não cria uma atração entre corpos.
Na verdade, elas mudam a estrutura da geometria, e porque a estrutura da geometria mudou, as coisas mudam o movimento. Então não é que o Sol atrai a Terra, o Sol ele distorce o espaço-tempo, de forma que a linha reta que a Terra agora segue uma linha reta. Certo? A nossa órbita é uma linha reta, numa geometria causada pela presença do Sol. Certo? Ou seja, girar em torno do Sol é fazer a linha reta. É por isso que mesmo que a luz não tenha massa, ela se distorce. Exatamente. Por isso que foi tão importante a medida lá do deslocamento da estrela. Né? Então você está olhando para o céu, aí você vê um padrão de posição de estrelas. Né? Então você sabe, bom, as estrelas estão ali. A hora que o Sol passa ali, o Sol tem muito massivo, então ele deveria distorcer também o caminho da luz. Certo? Só que eu não consigo ver o Sol, porque o Sol é muito brilhante. Então a estrela que está atrás dele é muito menos brilhante que ele, eu não consigo ver ela. Porém, quando há um eclipse, a luz do Sol é barrada, e aí eu consigo ver a estrela que está atrás do Sol. Só que a estrela que está atrás do Sol, se mudou a posição dela, significa que a luz da estrela foi distorcida pelo campo gravitacional seguiu a linha reta, que não é mais reta no sentido canônico, né? E agora se encontra numa posição diferente. Então as pessoas tiraram aquelas chapas fotográficas na época e viram que aquela estrela que antes aparecia a essa distância de uma estrela do lado, agora apareceu aqui. Falou, opa, então a luz da estrela fez uma curva porque passou do lado do Sol. Isso é sinal de que o campo gravitacional, ou melhor, isso é consistente com o campo gravitacional sendo uma distorção na geometria. Eu acho impressionante porque são coisas tão contraintuitivas e tão malucas, mas é assim que a realidade é. Ou seja, você tem GPS, o GPS funciona em parte por correções relativísticas. Se você não considerar as correções da relatividade geral, o seu GPS não funcionaria corretamente. Então, assim, essas coisas não são corretas, mas são uma das melhores medidas que a gente faz em física. A gente mede os possíveis desvios que uma teoria diferente teria em 10, 12 casas. Todas as medições que a gente faz são consistentes com a relatividade geral. Ou seja, você fala assim, não é relatividade geral não, é outra teoria. Aí essa outra teoria faria uma previsão diferente da relatividade geral, porque senão não seria outra teoria. Aí essa previsão diferente seria encontrar uma aceleração, você encontrar um deslocamento, você encontrar alguma coisa. Aí você mede essa aceleração, esse deslocamento, e você não encontra nada, você só encontra o resultado consistente com relatividade geral. Mas você pode fazer isso com 2 casas de precisão, né, com, sei lá, 1% de precisão, 10%, né, 0,1% de precisão, ou com 10 casas de precisão. E a gente faz isso com 10, 12, 14 casas de precisão e encontra relatividade geral. E tem uma série de outras coisas interessantes sobre a relatividade geral também. O fato de ser, entre as possíveis teorias, a única que vai ser de segunda ordem. Você poderia perguntar, toda a brincadeira da F igual a MA, que a gente discutiu bastante, o fato de A ser a derivada segunda, tem uma série de consequências, né, a geometria simplética e tal. Por alguma razão, a teoria geométrica que nós temos, você poderia fazer teorias geométricas bastante diferentes, mas a única que é consistente com as equações serem de segunda ordem é a relatividade geral. Então, tem muita coisa interessante, algumas coincidências, umas coisas assim, né, que a gente ainda não sabe explicar exatamente por quê. Mais alguma pergunta, pessoal? Que aí a gente começa então a ver relatividade restrita na próxima aula, beleza?